Adeus Financiamento, episódio 28. Esse mês teve muita movimentação aqui na carteira, teve amortização real do financiamento usando o saldo do FGTS. Me livrei de uma bomba que eu já queria há muito tempo, que estava aqui na minha carteira. Então fica comigo para você ver tudo que teve de movimentação e mais o que eu fiz de aporte com o meu salário de julho. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, é a estratégia que eu adotei a médio prazo para conseguir atingir uma renda passiva mensal tão rápida, né, um valor relevante o quanto antes, para eu conseguir só com esse dinheiro ficar reaportando ali os investimentos e tudo mais, sem precisar somar dinheiro do meu salário para isso que hoje é o meu cenário. A minha proposta é que com parte do meu salário eu faça amortizações no meu financiamento e deixe os próprios investimentos se retroalimentando, digamos assim. O movimento que eu fiz esse mês de usar o saldo do FGTS para amortizar uma parte, queria fazer logo todos os meses, mas para isso eu preciso que a minha renda passiva ela esteja um pouco maior. Mas estamos em construção. Então, o primeiro de tudo que eu queria falar é sobre a reserva de emergência, que até então, né, o grande histórico dos vídeos era sempre aportando em CDBs e tudo mais. E aí se você acompanhou os últimos vídeos, você viu que eu estava, em vez de aportar nesse CDB, eu estava comprando ações de Americanas, porque eu vi que ao longo do tempo, a ação que estava custando R$ 1 já estava custando 2, 3, 4. Então, iria ficar muito mais difícil de eu me livrar dessa ação se os preços continuarem subindo. Então, o que que eu fiz? Eu fui comprando ações para baixar meu preço médio, que era R$ 78. Poxa, até Americanas chegar a R$ 78 vai demorar muito. E eu não estava disposto a perder esse dinheiro, por menor que ele fosse ou pareça. Então eu fui comprando, e aí nesse mês de julho eu cheguei a comprar algumas ações da empresa, comprei a 3,51 e aí o meu preço médio final ficou em 4,69. Aí eu pensei, poxa, tá ótimo, não vou mais comprar. E aí, se eu conseguir vender ela por 4,70, tá ótimo. Um lucro mínimo ali, não vou perder nada, mas enfim, não aporto mais. E cara, foi justamente o que aconteceu esse mês. Eu vou deixar os prints depois, mas eu consegui comprar mais ações, como eu comentei cedo. E aí depois eu fiz a venda de todas as minhas ações da Americanas, finalmente consegui me livrar dessa bomba a o preço de 4,70. Se você for ver, essa semana ela até chegou em alguns períodos nesse preço, mas não é uma coisa muito estável, então eu aproveitei dessa oportunidade. E aí o print da venda, que eu já vou deixar aqui, é um pouco curioso, porque eu, como não tenho muito costume de vender ações e nem vai ser o meu intuito, eu notei que eu não consegui fazer a venda, que no total foi de 189 ações, só de uma vez. Por quê? As ações eu entendi que não só a compra, mas a venda, ela também é feita através de lotes. E os lotes das ações são de 100 em 100. Então, para você vender um número quebrado, igual eu tinha de 189, eu tive que vender um lote de 100 e depois eu tive que vender os outros 89 no mercado fracionário, que eles chamam. Então, por isso que eu vou ter prints diferentes, porque eu fui até para o home broker para ver se era algum erro do aplicativo. E aí me deu muita aflição, porque eu vendi 100 ações em um dia e as outras 89 só no outro. E aí calhou que a venda do segundo dia de ações caiu no dia 31 de julho certinho. Então, consegui aproveitar ainda dentro do mês de julho para reaportar. Mas teve essa pequena observação aí na venda das Americanas, porque eu não consegui vender tudo de uma vez. Vendi em dois momentos, mas ambos com o mesmo preço de 4,70. Então tive um pequeno lucrozinho aí, mas nada relevante. E aí, para fechar a reserva de emergência, o que que eu fiz? Com o dinheiro da venda de Americanas, eu comprei um ETF de renda fixa, que o nome é GPCA11, ele é do Grupo Primo. E por que que eu escolhi esse ETF? Porque ele é o que tem a menor taxa de administração, pura e exclusivamente por isso. Tudo que tem nele lá são títulos públicos, né, do governo, os tesouros diretos, IPCA e tudo mais. E por ser a menor taxa de administração, eu escolhi lá. E aí, por que que eu coloquei o meu dinheiro no ETF de renda fixa do que no CDB do Santander, que é o que eu estava fazendo ultimamente? Eu percebi que resgatar a reserva de emergência no CDB com pequenos valores, igual eu estava fazendo, dá muito trabalho, digamos assim, né? Porque eu estava aportando 300 reais. E aí eu tive que ficar fazendo um resgate
de todos os aportes que eu fiz. Então, eu não consigo fazer um resgate de uma vez só, pelo menos no Santander, né? Eu tive que ir resgatando, 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 resgatando. E aí eu achei muito moroso e sem contar a alíquota de imposto, né, que é de 22,5%, eu tenho que esperar muito tempo para ela baixar. E aí, como eu não estou disposto a aportar mais do que R$ 300 na reserva de emergência, eu escolhi a comprar o ETF porque eu compro através de cota, e aí quando eu vou vender esse ETF, a alíquota vai ser de 15%, que é muito menor. Então, o que que eu optei? Vou deixar a minha reserva de emergência num ETF de renda fixa, que tem a menor taxa de administração hoje no mercado, por mais que não seja o ideal, na minha concepção, esses ETFs são mais para reserva de oportunidade, mas como eu estou aportando valores pequenos, na minha cabeça faz mais sentido deixar no ETF. Quando eu atingir um valor lá de pelo menos uns 6 meses do meu custo de vida, do custo de vida aqui de casa, aí eu resgato tudo, vendo essas cotas dos ETFs e aporto no CDB, que aí vai fazer mais sentido um valor mais robusto que vai ficar ali rendendo. Porque no CDB o rendimento é sobre o valor aplicado e no ETF é sobre o valor da cota. Então, na minha concepção também é muito mais rentável para uma reserva de emergência deixar no CDB. Mas, enfim, vou seguir essa estratégia no médio prazo e aí depois eu vendo e coloco tudo num CDB, chegando nesse valor aí de 6 meses do meu custo de vida mensal. E aí vamos criar essa rotina agora de todos os meses, pegar os R$ 300 que eu ia destinar para o CDB da reserva de emergência, vou comprar desse ETF de renda fixa lá do Grupo Primo, o GPCA 11. Aí agora comentando uma parte do vídeo que vai se destoar um pouco dos demais, do que geralmente eu comento por aqui, que foi a amortização do saldo do financiamento, de parte do saldo, usando o FGTS. E, cara, quem me dera poder fazer isso todos os meses, porque é muito satisfatório você ver o quanto que você liquida da sua dívida fazendo esse movimento. Eu já estava com um saldo legal lá no FGTS, já estou há muito tempo sem mexer nele. Ele estava com 16.700, então foi um movimento bacana de fazer. E aí o que ocorreu? Eu usei a metodologia do prazo, para amortizar do prazo e não da parcela, que é o que as pessoas, né, geralmente recomendam e para mim faz muito mais sentido também. E na parcela, apesar do valor da prestação diminuir um pouco, o seu prazo não vai ser impactado em relação a isso. E aí, na minha concepção, é muito mais interessante você diminuir o tempo da dívida do que o valor da parcela. Então, assim, desse valor que eu comentei, dos 16.700, quando eu coloquei para amortizar do prazo, eu saí simplesmente de 277 meses para 215 meses. Isso dá, se eu fosse converter, né, o valor da parcela que eu paguei em julho, daria 62 parcelas. E convertendo isso para anos, fica em 5 anos e um mês, quase 5 anos e 2 meses, digamos assim. Então, ou seja, já foram menos 5 anos de dívida que a gente vai ter que arcar com esse custo do financiamento, fazendo esse movimento. Então, assim, foi muito bacana. Eu espero agora, né, ser mais certinho em relação a isso, de 2 em 2 anos ficar amortizando o financiamento com o saldo do FGTS. Eu espero que daqui a 2 anos já tenha até quitado, quem sabe, não vou mais precisar amortizar usando o FGTS, mas enfim, o plano é esse. E aí um bizu que eu dou para quem tem financiamento é de sempre usar a data do vencimento para fazer esse movimento da amortização, porque ele não vai cobrar nenhum juros adicional, ele ainda vai estar calculando quanto que teria que pagar de juros mediante a parcela do vencimento atual com a do próximo, e aí você pode até fazer esse exercício. Simula uma amortização na data do vencimento ou em qualquer outro dia do mês. Você vai ver que vai aparecer uma linhazinha de juros. Se você fazer isso em qualquer outro período do mês. Agora, se você fazer na data do vencimento, não vai ter essa linha. Então, o grande bizu é paga a parcela do mês e depois vai para a amortização, que você vai ter um retorno muito melhor. Então tá aí o print mostrando com muita alegria que eu diminuí 5 anos da dívida fazendo isso e simbora, que é só o começo também. E aí agora, para os finalmente da renda variável, eu segui com cautela, aumentando a minha exposição no Coin 11, comprando 10 cotinhas desse ETF. É o que eu falei, né? Eu já estou muito exposto nele, então por mais que o preço ainda esteja muito tentador, eu estou segurando a minha onda e em vez de comprar 20, estou comprando 10 cotas, porque o mercado cripto realmente está bem instável e não dá para eu, apesar de eu ter um apetite maior a risco, eu tenho que ter os meus pés no chão, eu tenho que estar ancorado em ativos que sejam mais
menos voláteis, digamos assim. Então, comprei 10 ETFs 10 cotas desse ETF, e aí partindo para os fundos imobiliários, o que que eu fiz? O HGBS, que é o meu fundo imobiliário de shoppings, ele está numa oportunidade bem bacana, historicamente, quando você olha os preços dele. Eu vi que ele anunciou a compra de mais shoppings, enfim, então ele é um fundo bem conservador, é um dos mais antigos da Bolsa, e aí eu estava com uma participação modesta nele, então eu comprei mais 38 cotas desse ETF, cheguei a quase 100. A proposta é que com o salário de agosto eu passe desse número de 100, porque eles seguem a oportunidade, e depois aumentei minha exposição em outros fundos imobiliários de uma forma um pouco mais cautelosa. Eu comprei um RZTR, que é um fundo das terras agrícolas, o valor da cota é um pouco mais alto. Eu comprei mais 10 GARI 11 e com o troquinho que sobrou, eu comprei dois SNEL, que são o fundo imobiliário de tetos de placas solares, e o do GARI é o de renda urbana com logística, ou seja, eu tenho galpões logísticos e também diversos estabelecimentos de renda urbana como mercados e afins. Então, os movimentos foram esses dos fundos imobiliários, está aqui os prints com todas as compras e tudo mais. E vamos para o overview da carteira para ver como é que está o nosso patrimônio de uma forma geral. Vamos para o overview da carteira, estou aqui com a tela do tablet, estamos com o nosso patrimônio desvalorizando em 16,30%, muito por conta da influência do Coin 11. Quem está querendo influenciar meu vídeo é o cachorro, que ele cisma de latir sem parar, mas enfim, sigamos. O valor investido está quase nos 40k, muito gratificante, vamos em frente aí, quase chegando a 50 mil. De repente, no ano que vem eu já consigo esse feito, acredito que sim. Então, vamos lá, aqui é a evolução, aí mostrando os fundos imobiliários, todos desvalorizando. Você vê aqui que na coluna de variação estão todos negativos, então, baita oportunidade aí para comprar fundos imobiliários. A gente vê que o HGBS ele saiu já da última posição e foi para a penúltima com essas 90 cotas, e os demais fundos seguem ali nas posições de antes mesmo. As ações agora, quando a gente expande, realmente não temos mais a caixinha da Americanas aqui, o que é muito gratificante. E sigamos, criptomoedas eu não tive nenhuma alteração. E aqui na parte do ETF, a gente tem agora a linhazinha do GPCA 11, que é o meu fundo de renda fixa, como eu comentei antes. Seria muito interessante que ele ficasse junto dessa caixinha aqui, né, que está a minha LCI do BRB, mas infelizmente aqui o consolidador de carteira ele não faz isso. Mas de qualquer forma, esse valor aqui o saldo, né, já está em 869, ele é referente à renda fixa, que seria para somar, né, junto com os já 5.131 que eu estou de saldo no LCI aqui do BRB. E agora, quando a gente vai para os nossos proventos, vamos ver o que nós ganhamos aqui em julho. Quando a gente clica, ó, foram R$ 280. Eu tive uma diminuição no valor das distribuições, tanto do VGIR quanto da RZTR, o que deu uma impactada, mas renda variável a gente está suscetível a isso, e paciência. Quando a gente coloca aqui por tipo, você vê que os ETFs, né, que é o Coin 11, ele paga mais da metade do meu rendimento. Então, ou seja, por mais que ele esteja despencando em valor de cota, ele segue com uma rentabilidade absurda, e os meus fundos imobiliários também, né, não ficam para trás. Então, a gente já tem até projetado aqui para agosto algumas dos valores. Então, já estamos aí com 228 estimados, só que ainda está para cair alguns valores a mais, considerando o VGIR 11, por exemplo, o SNEL, que tem já uma parcela relevante na distribuição dos valores. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Consegui grandes feitos aí em julho, foi a amortização do financiamento, consegui me livrar de Americanas, então foi um mês bem gratificante, mesmo no aniversário, então foram muitos presentes, digamos assim. Espero que você também esteja na sua jornada de construção de patrimônio. Se você tiver um financiamento que você esteja conseguindo amortizar, enfim, para gente que não nasceu em berço de ouro e quer mudar de vida, quer ter um seguro um conforto, na verdade, no nosso futuro, esse é o caminho mais democrático. Então, vem comigo. Se fez sentido para você, se inscreve nesse canal e curte esse vídeo para acompanhar a minha jornada. Eu espero que esteja te inspirando. Então, fique com Deus, grande beijo, grande abraço e até a próxima.